Então, turma, hoje nós iremos falar sobre equação do segundo grau, tá? Essa equação, ela é caracterizada por um polinômio de grau 2, ou seja, um polinômio do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Em que a, b e c são números reais. Então, ao resolvermos uma equação de grau 2, estamos interessados em encontrar valores para a incógnita x que torne o valor da expressão igual a zero e que são chamadas de raízes, ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, certo? Então, gente, a equação do segundo grau, ela é representada dessa forma, onde os coeficientes a, b e c são números reais, tá? Com a diferente de zero. Então, o coeficiente a, gente, ele sempre deverá ser, tá? Diferente de zero. Se for igual a zero, aí deixa de ser uma equação de segundo grau. Agora, os coeficientes b e c, eles podem ser iguais a zero, certo? Aí aqui deixa eu fazer alguns exemplos para vocês. Então, aqui, gente, nesse primeiro exemplo aqui, vamos identificar os coeficientes a, b e c. O coeficiente a é igual a 2, né? O número que acompanha x ao quadrado é o coeficiente a, então a é igual a 2. O coeficiente b é igual a 4 positivo, tá? O a também é positivo, então é igual a 4. E o coeficiente c é igual a menos 6. Aqui, coeficiente c é igual a menos 6. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui o coeficiente a é igual a 1, tá? No caso, como não aparece aqui, o coeficiente é 1. O coeficiente b é menos 5. E o coeficiente c é igual a 2 positivo, certo? Aqui só para identificar, vocês saberem reconhecer os coeficientes a, b e c. E aqui, gente, nas equações do segundo grau, nós temos aquelas que são classificadas como completa, tá? Completa são aquelas onde todos os coeficientes são diferentes de zero. Ou seja, esses dois exemplos aqui que eu coloquei para vocês são exemplos de equações do segundo grau completas, tá? Todos os coeficientes aqui são diferentes de zero. E a equação do segundo grau incompleta é aquela onde os coeficientes b ou c são iguais a zero, certo? Então, quando os coeficientes b e c forem iguais a zero, nós chamaremos a equação do segundo grau incompleta, certo? Então, aqui, gente, eu vou colocar para vocês alguns exemplos de como nós resolvemos essas equações do segundo grau, tá? Como encontramos as raízes dessas equações. Então, aqui, gente, vamos encontrar as raízes dessa equação aqui do segundo grau incompleta. Observem, gente, que aqui o coeficiente a é igual a 1, coeficiente b é igual a zero, né? Porque b é o número que acompanha x. E c é igual a menos 1. Então, quando o coeficiente b for igual a zero, como que nós vamos resolver essa equação? Nós vamos, gente, simplesmente isolar, tá? A incógnita x, tá bom? Vamos ver aqui como que nós iremos fazer. Se eu vou isolar, eu vou deixar a incógnita x, né, sozinha antes da igualdade. Então, vai ser o quê? X ao quadrado é igual. O 1 tá negativo, vai para depois da igualdade, positivo. Gente, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, o que vai acontecer? Esse 2 vai deixar de existir
E aqui quer dizer o quê? Que x ao quadrado é o mesmo que raiz quadrada de 1. Aí será o quê? Mais ou menos 1. Então, x é igual. Qual é a raiz de 1? É 1. Então, a solução da nossa equação é o quê? Mais 1 e menos 1, certo? Aí, vamos aqui fazer mais um exemplo da equação do segundo grau incompleta, né? Com o coeficiente b igual a zero, que é até o exemplo daquela videoaula que vocês ficaram em dúvida. Aí, nós temos aqui 2x ao quadrado menos 24 é igual a zero. Então, o que nós vamos fazer, gente? Vamos isolar a incógnita x. Inicialmente, então, 2x ao quadrado é igual. Tá negativo, vai para depois da igualdade positivo. Então, aqui, como eu tenho 2, gente, eu vou colocar aqui x ao quadrado é igual a 24. Esse termo que multiplica x vem dividindo. Então, x ao quadrado é igual 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 12. Então, para nós encontrarmos essa raiz quadrada de 12, o que nós temos que fazer? Nós vamos decompor, né, em fatores primos. Então, aqui, gente, nós vamos dividir por números primos. Vamos começar dividindo por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 dividido por 2 igual a 3. Por 2 eu não posso dividir mais, né? Então, vai ser 3 dividido por 3, que é igual a 1. Então, como que vai ficar aqui? 2 ao quadrado vezes 3. Por que 2 ao quadrado? Porque o 2 aqui aparece duas vezes, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, x é igual mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Então, x é igual mais ou menos. Então, gente, aqui, como é ao quadrado, aqui eu também tenho 2. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu posso... Então, aqui, gente, o que eu posso fazer? Eu vou, como eu tenho aqui 2 e 2, né, ao quadrado, eu vou eliminar, tá? Vou simplificar, então fica 2 raiz de 3. Então, nossa raiz aqui, as raízes da nossa equação é mais ou menos 2 raiz de 3, certo? Então, vamos aqui para mais um exemplo, tá? De equação do segundo grau incompleta, onde o coeficiente b é igual a zero. Então, vou isolar a incógnita x, 3x ao quadrado é igual a 27 positivo, tá negativo, vai para depois da igualdade positiva. Então, x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. X ao quadrado é igual a 9. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, 3. Então, a solução da nossa equação é o quê? Mais ou menos 3. Agora aqui, gente, vamos resolver um exemplo onde o coeficiente c é igual a zero. Observem aqui que A é igual a 5, B é igual a menos 45 e C é igual a zero. Então, como que nós vamos resolver? Vamos isolar a incógnita x? Não. Então, o que nós vamos fazer? Nós iremos colocar o x em evidência, né? Então, aqui nós vamos fazer a fatoração por evidência. Então, vamos resolver aqui este exemplo. Então, aqui, turma, nós iremos encontrar primeiro, né, o fator comum dessa equação. O fator comum dessa equação é 5x. Que número que eu devo ter aqui, tá? Que é multiplicado por 5x, vai resultar em 5x ao quadrado. Então, aqui teria que ser coeficiente 1 e x, porque x, 1 vezes x elevado a 1 é o quê? X ao quadrado, porque eu vou... Aí, 45x dividido por 5x, eu tenho o quê? 9. Por que 9, gente? Porque 9 vezes 5, 45. Que existem aqui, se eu tenho 5x vezes x menos 9 é igual a zero, então, um desses termos aqui, gente, tem que ser igual a zero. Então, nós iremos fazer o quê? Vamos igualar 5x
a zero e posteriormente x menos 9 também igualar a zero. Então, aqui, 5x é igual a zero, então eu tenho que x é igual a zero. Então, aqui eu encontrei minha primeira raiz. Vou pegar agora x menos 9 é igual a zero, então x é igual. Tá negativo, vai para depois da igualdade positivo. Então, x2, ou x duas linhas, é igual a 9. Então, a minha solução aqui é 0 e 9, meu conjunto de solução. E agora, gente, nós vamos ver aqui um exemplo de como a gente determina a solução de uma equação do segundo grau completa. Vamos colocar aqui. Nós temos x ao quadrado menos x menos 12 é igual a zero. Se vocês quiserem aplicar direto na fórmula completa, tá? Vocês podem fazer. Se não, primeiro vamos encontrar o valor de delta e depois vamos encontrar o valor de x. Eu vou fazer das duas maneiras para vocês. Aí nós temos aqui, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual, quem é b? Menos 1. Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 12. Então, delta é igual, menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Aqui, multiplicação de dois números negativos, né? Nós vai resultar em um número positivo. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48, mais 48. Então, delta é igual a 49. Agora, vamos encontrar os valores de x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, x é igual a menos o valor de b, que é menos 1, mais ou menos raiz de delta. Delta é quem? 49, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, aqui nós podemos fazer assim, x' ou x1 é igual. Menos com menos, gente, é mais. Então, é 1 positivo, mais raiz quadrada de 49 é 7. Sobre 2 vezes 1, 2. 1 mais 7, 8. Dividido por 2 é igual a 4. X duas linhas vai ser 1 menos 7 sobre 2. Que é igual 1 menos 7, menos 6, né? Sinais diferentes. Subtraímos e conservamos o sinal do maior módulo. Então, menos 6 sobre 2 é igual a menos 3. Então, nós temos aqui nosso conjunto de solução, gente, 4 e menos 3. Então, 4 e menos 3 são as raízes da equação, certo? E aqui, gente, colocando já o delta aqui, direto aqui na fórmula, nós vamos resolver. X é igual menos b, quem é b? Menos 1, né? Menos 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. B é o quê? Menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 12. Sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, x é igual, menos com menos é mais, então, mais 1, mais ou menos raiz quadrada, 1 ao quadrado é 1, mais 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 12, 48 positivo. Então, x é igual, aqui, aliás, gente, 2 vezes 1 é 2 vezes 1, 2. Então, 1 mais ou menos 1 mais 48, 49, sobre 2. Então, eu tenho aqui, x' é igual a 1 mais raiz de 49 é 7 sobre 2, que é igual a 8, dividido por 2, que é igual a 4. E x duas linhas, eu tenho que é 1 menos 7 sobre 2, que é igual a menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Então, aqui encontramos os mesmos valores, as mesmas raízes.
Aí vocês resolvem, né, da maneira que vocês acharem mais simples.